Então, a gente pode iniciar o seminário de hoje da Comissão de Pesquisa do Instituto de Química, e é um prazer enorme receber o professor Adriano em nosso seminário. O professor Adriano tem uma agenda bem concorrida em função das diversas funções e cargos que ele ocupa, e tê-lo aqui hoje é uma honra muito grande para nós. Eu vou introduzir o professor Adriano, mas gostaria de deixar claro a vocês que é apenas um resumo de toda a sua carreira, porque eu teria que me estender muito se fosse fiel à listagem de toda a sua produtividade e carreira científica. O professor Adriano, ele possui graduação em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, assim como eu, e foi em Santa Maria que eu conheci o Adriano. Fez mestrado e doutorado em Química Orgânica, com um estágio de doutorado sanduíche pela Universidade de Michigan. Ele possui pós-doutorado em Química Medicinal pela Universidade de Michigan e atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e bolsista de produtividade em pesquisa no mais alto nível 1A do CNPq. E os interesses de pesquisa do professor Adriano, ele se concentra em química medicinal, fármacos, medicamentos e saúde humana, principalmente nas áreas de doenças tropicais negligenciadas, câncer e biodiversidade. O professor Adriano tem mais de 200 artigos publicados, no INCH de 37. É fellow da Royal Society of Chemistry, e da International Union of Pure and Applied Chemistry, a UPAC. Ele também é membro titular e atualmente diretor executivo da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. O professor Adriano, ele é coordenador de transferência de tecnologia do CIBFAR-CEPID, que é o Centro de Inovação em Biodiversidade e Fármacos, do CEPID, para quem não sabe, é o programa da FAPESP, que é o Centro de Pesquisa e Inovação do Sudão, e também ele é coordenador científico do INCT Bionat. O INCT são os institutos, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, no caso, o Bionat é Biodiversidade e Produtos Naturais. O professor Adriano já apresentou mais de 170 conferências no Brasil, no exterior. Ele já foi coordenador do Comitê de Assessoramento de Química, do CNPq, e é importante destacar que ele teve uma trajetória importante dentro da SBQ, a nossa Sociedade Brasileira de Química. Ele começou como diretor da Divisão de Química Medicinal, depois foi secretário-geral, presidente, sucessor e presidente. E também membro do Conselho Consultivo da Sociedade, e depois membro consultivo. O professor Adriano, enquanto ele esteve como presidente da SBQ, ele foi presidente do Congresso, né, Mundial de Química da IUPAC em 2017. Para quem lembra que participou, foi um grande sucesso esse evento aqui no Brasil, pela primeira vez. E o professor Adriano é membro da afiliada da Academia Brasileira de Ciências e foi membro titular da Divisão de Química e Saúde Humana e é membro do Conselho Consultivo Internacional do Centenário da IUPAC. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é um resumo do currículo, né, do extenso currículo do professor Adriano, e é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco hoje, falando um pouquinho do que ele tem participado, do assunto que ele tem participado em vários seminários, lives, né, Adriana? Então, é uma honra muito grande você estar conosco no Instituto de Química hoje. E eu deixo, então, a palavra para você agora. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua presença. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito à professora Carla pela
generosa apresentação. Eu a conheci muitos anos atrás na Universidade Federal de Santa Maria. Nós cursamos a mesma faculdade de Química. É sempre um prazer encontrá-la. E hoje é uma honra, um prazer muito grande participar novamente do programa de seminários do Instituto de Química da Unicamp para falar sobre desenvolvimento de medicamentos, Covid-19, que é o assunto do momento, e saúde humana. Então, muito obrigado pelo convite. O próximo, por favor. Sempre que falamos no processo de descoberta e desenvolvimento de novos tratamentos, sejam esses medicamentos que podem ser moléculas pequenas, ou medicamentos biológicos, ou vacinas, de modo geral, nós vamos nos referir a algumas etapas comuns que são indispensáveis, que vão desde a pesquisa clínica até a aprovação e comercialização desse novo tratamento. E esse é um assunto interessante que nós vamos discutir hoje. O próximo. E como funciona o processo para as moléculas pequenas? Vamos lembrar, são os componentes principais das formulações farmacêuticas, responsáveis pelos efeitos terapêuticos, sendo denominados fármacos ou princípios ativos. São compostos puros, com estrutura química e ação farmacológica definidas, de origem natural ou sintética, e aí, respectivamente, isolados, por exemplo, de plantas ou micro-organismos, ou produzidos em laboratório por meio de reações químicas. O próximo. Mas, afinal, o que tem de especial essa molécula pequena, esse medicamento que chega ao mercado para uso em humano, em relação a centenas de outras moléculas que são testadas no laboratório? Ela é uma molécula pequena, como eu falei anteriormente, de estrutura química única, que possui um conjunto ótimo de propriedades, representado pelo balanço, por exemplo, de potência, afinidade, seletividade, baixa toxicidade, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então, para que o novo medicamento apresente duas propriedades finais que são essenciais para qualquer medicamento. A primeira delas, eficácia, se resolve de fato o problema, e a segunda, segurança, que é uma medida dos efeitos indesejáveis, adversos, colaterais do uso desse medicamento. O próximo, por favor. Nesse slide, nós vamos falar, então, como funciona o processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. Ele é dividido em duas etapas, a primeira chamada de descoberta, ou etapa pré-clínica, que vai desde a seleção de um alvo molecular, que pode ser uma proteína de interesse associada a uma via bioquímica que está causando um estado de doença, o processo muito importante das triagens biológicas, nas quais você seleciona moléculas que vão modular aquele alvo com objetivo terapêutico. Você faz, então, a otimização molecular, ou seja, o trabalho de síntese, modificação molecular e avaliação dessas propriedades para otimizar, por exemplo, potência, afinidade, seletividade, sem esquecer das propriedades farmacocinéticas, dadas, então, pelo acrônimo ADME, que faz referência às propriedades A, absorção, D de distribuição, M de metabolismo e E de excreção. Tem a toxicologia básica também, feita nessa etapa, e os testes de eficácia e segurança em vivo em modelos experimentais em animais. Isso é muito importante na etapa de descoberta, na etapa pré-clínica, apenas modelos em vivo em animais são utilizados. Ao final dessa etapa, você vai rever a sua escala sintética, que deve ser também otimizada para que você possa passar para a próxima fase, que é a de desenvolvimento, ou as fases de triagens clínicas. Então, nesse momento, você faz uma requisição junto à agência reguladora, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, ou no Brasil, a Anvisa,
que é uma autorização para que você possa agora testar aquele princípio ativo em humanos, nas fases 1, 2 e 3. Na primeira delas, geralmente são utilizados voluntários saudáveis para que você possa, então, testar a segurança inicial. Vai ser o primeiro momento que aquele princípio ativo vai ser administrado em humanos. Então, você vai ver a dosagem inicial, vai ver se é seguro. Se isso for verdade, você passa para a fase 2 de desenvolvimento, que envolve testes de eficácia e segurança, também de dosagem, em pacientes que têm a doença-alvo. E, por fim, a fase 3, que são testes em larga escala, com um número bastante grande e considerável de pacientes, com distribuição geográfica significativa, onde você vai fazer a avaliação final de eficácia e segurança, escalonamento desse princípio ativo e a avaliação do impacto do uso desse medicamento no tratamento da nova doença. Depois, esse medicamento ele volta a ser avaliado, revisado pela agência reguladora, que vai dar a aprovação. Uma vez que isso seja verdade, você passa, então, para a comercialização. Ele chega no mercado. E, após isso, começa a fase 4, que é uma vigilância pós-comercialização. Ou seja, você vai monitorar o medicamento, que agora está sendo utilizado por um número grande de pessoas em diversas regiões do planeta, em relação às suas reações adversas, inesperadas, e uma contínua avaliação do impacto desse medicamento. Próximo, por favor. E aqui entra o nosso assunto, o assunto mais comentado no mundo inteiro, e a grande expectativa por novos medicamentos para a Covid. Todos nós sabemos que o novo coronavírus é, de fato, uma tragédia global que mudou as nossas vidas e abalou, estruturas de todos os países e em todos os continentes, especialmente aqueles que elegeram ignorar a ciência, as recomendações da Organização Mundial da Saúde e negar a realidade. Então, temos um caso bastante grave, em número de casos confirmados no mundo inteiro. O Brasil é um dos casos principais, com o número de mortes também bastante elevado. Como consequência natural, existe uma grande corrida, uma grande expectativa por tratamentos, medicamentos e, mais recentemente, por vacinas contra a Covid-19. Em resposta, nós temos observado ao longo desses meses uma grande mobilização da comunidade científica internacional. Então, esse é um momento único em que a ciência e a pesquisa mostram o seu valor e os benefícios à sociedade e à vida. E eu vou mostrar brevemente como funciona esse processo de desenvolvimento de novos medicamentos, moléculas pequenas, no primeiro exemplo, para a Covid-19. E quais são as principais novidades até o momento. Bom, para que novos candidatos a medicamentos para a Covid-19 sejam identificadas, existem duas estratégias principais. A primeira delas, as triagens fenotípicas, que são ensaios nos quais são empregadas células humanas infectadas com o SARS-CoV-2 na presença dos medicamentos ou de outros compostos candidatos a novos antivirais. Então, quando nós ouvimos falar por aí que os compostos tiveram atividade in vitro, ou seja, em testes de laboratório, é deste tipo de avaliação que nós estamos falando. Por outro lado, podem ser usadas triagens com alvos moleculares, ou seja, proteínas do SARS-CoV-2, que também são testadas em laboratório, em ensaios in vitro, com medicamentos e outros compostos. O próximo. O próximo slide, por favor. Boa. E aí, qual é a origem dos medicamentos ou dos compostos químicos que são usados nessas triagens? Eles podem ser medicamentos já existentes e aprovados para usos em humanos, podem ser candidatos clínicos em fases avançadas de desenvolvimento, ou ainda candidatos pré-clínicos de fontes naturais e sintéticas e que ainda não foram testados em humanos. A próxima. Em meio a uma pandemia, o desenvolvimento de novos medicamentos a partir do zero
representa uma iniciativa impraticável, como resposta, por exemplo, imediata para enfrentar esse desafio global. Porque, como eu comentei anteriormente, o processo completo de descoberta e desenvolvimento, ele pode levar, em média, de 10 a 15 anos entre as suas principais etapas de descoberta e desenvolvimento. Então, isso é tempo demais nesse momento. E como uma alternativa viável, surge o chamado reposicionamento de fármacos, né, que está sendo muito falado no momento. Então, o que acontece nesse caso? São testadas moléculas já aprovadas para outras doenças ou que estão em fases de testes clínicos. Uma das grandes vantagens é o tempo bastante reduzido de desenvolvimento, porque os testes, por exemplo, de avaliação de segurança já foram concluídos com sucesso, bem como os processos de formulação e produção em escala industrial. O próximo. E aqui nós temos uma pergunta interessante: quais são os medicamentos registrados atualmente em triagens clínicas no mundo? Então, para responder essa questão, eu e um colega meu aqui da USP, o Dr. Leonardo, fizemos um levantamento em 4 das principais bases de dados sobre ensaios clínicos do mundo. A primeira delas, a Clinical Trials, do NIH, que é o National Institutes of Health dos Estados Unidos, que apresentava 1.225 registros. Também utilizamos a EU Clinical Trials, que é uma base da União Europeia, com 58 registros. Utilizamos também a ISRCTN, que é uma base que segue diretrizes da Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos, da própria Organização Mundial da Saúde, e do chamado Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, com 41 registros, e, finalmente, a Chinese Clinical Trial, que é uma base chinesa que apresentava 664 registros. Então, nós totalizamos aí 1.988 registros com moléculas pequenas, todos eles analisados individualmente. O próximo, por favor. Dando origem, então, a esse grupo de 172 medicamentos. As conversas e as propagandas na mídia estão polarizadas em algumas poucas moléculas, mas a verdade é que a diversidade química, esse universo molecular, é muito maior. Nós temos, por exemplo, hoje em avaliações clínicas em humanos, 28 antivirais, 20 anticâncer, 16 antihipertensivos, 14 imunossupressores, temos antiparasitários, anti-inflamatórios e também outros, né, espalhados entre antibióticos, antiulcerosos, antidepressivos, vasodilatadores, entre outros. A próxima. Vou destacar aqui a diversidade química representada pelo conjunto de antivirais. Então, essas são todas as estruturas químicas. Eu vou chamar a atenção aqui do Remdesivir, e acredito que todos já tenham ouvido falar, e como novidades, 2 análogos que são chamados EIDD, 2801 e 1931. O próximo. Esse é o Remdesivir, que é desenvolvido por uma empresa norte-americana chamada Gilead, que foi descrito pela primeira vez em 2016 como um candidato para o ebola. E ele mostrou resultados positivos contra a Covid-19, que foram atualizados bastante recentemente pela indústria farmacêutica e que mostram boas taxas de recuperação de pacientes tratados com esse medicamento. Embora os resultados possam, né, de maneira geral, serem modestos em relação ao sucesso almejado, que é 100% de eficácia, que no caso, obviamente, representa uma solução completa e definitiva, devemos observar que é uma prova conceitual bastante importante. Esse exemplo ele é fundamental ao indicar o caminho para evidenciar os efeitos clínicos benéficos para a saúde humana.
em termos de segurança e eficácia de um novo candidato, né, para a Covid-19, que pode, de fato, bloquear esse vírus. O próximo. E o Remdesivir, ele possui seus segredos químicos e biológicos para combater a Covid-19. Eu vou mencionar brevemente alguns deles. O Remdesivir é o que nós chamamos de profármaco, ou seja, uma forma inativa do medicamento que deve ser o quê? Metabolizada dentro da célula, liberando a sua forma ativa, que é uma substância química modificada, como vocês podem observar, de código GS 441524, que, dentro da célula, é fosforilado para incorporação ao RNA, inibindo a ação da RNA polimerase dependente de RNA viral. E, como resultado, ocorre, então, o bloqueio da transcrição de RNA e a diminuição da produção de RNA viral. Bastante interessante esse exemplo do Remdesivir. Embaixo vocês veem ali duas outras estruturas, que são as novidades que eu mencionei anteriormente, os compostos EIDD 2801 e o outro é 1931, que atuam nesta mesma enzima viral. Mas, diferentemente do Remdesivir, que tem um probleminha, ele é administrado somente por via intravenosa, esses dois candidatos eles podem ser tomados por via oral, na forma de comprimidos. Então, se forem, né, seguros e eficazes, poderão ser um grande avanço no combate da Covid. As pesquisas estão em andamento. O próximo slide, por favor. Aqui nós temos os antiparasitários, talvez a classe mais comentada e polêmica em toda essa história da Covid. Nós podemos aqui destacar vários compostos. Todos sabemos, e eu quero deixar bastante claro isso, não existem medicamentos específicos para a Covid-19 até o momento, mas os antiparasitários, em especial, eles têm dado o que falar. Existe aí uma predominância de antimaláricos, como nós podemos observar, por exemplo, entre eles a artemisinina, que rendeu o prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina a uma pesquisadora chinesa chamada Yoyo Tu. Isso em 2015. Prêmio esse que foi dividido com o japonês Obura e o irlandês Campbell pela descoberta de outro que está aí nessa lista, que é a ivermectina, utilizada para o tratamento de doenças tropicais negligenciadas, como a oncocercose e a filariose linfática. A ivermectina tem sido muito falada nos últimos dias. É um antiparasitário, usado para controle de piolho, pulgas, carrapatos e também de algumas verminoses. Atua no sistema nervoso central, de vermes e parasitas, provocando o quê? Paralisia muscular. Mas nunca funcionou como antiviral para outras doenças. É o caso... outro caso também que a gente pode destacar é da nitazoxanida, outro composto bastante comentado nos últimos tempos, mas assim como os demais, sem qualquer comprovação científica de eficácia em humanos. E, naturalmente, né, eu não queria, mas eu não vou poder deixar de falar da dupla cloroquina e hidroxicloroquina no próximo, que aparece em primeiro lugar no número de triagens clínicas registradas. São dezenas de registros somente no Clinical Trials, e esse é um tema muito polêmico e está sempre atual, né? Uma coisa incrível. Mas os benefícios desses medicamentos para a Covid-19, eles nunca foram demonstrados em nenhum dos resultados divulgados pelas melhores revistas científicas do mundo. Adiciona-se também que eles nunca foram aprovados como antivirais. Portanto, fique claro, não há evidências científicas para o seu uso em pacientes com manifestações das formas leve, moderada ou grave da doença. E ainda existe, né, um agravante que nós devemos comentar, é que o uso desses medicamentos representam graves riscos à saúde, tanto por conta dos efeitos adversos, né, por exemplo, como o prolongamento anormal do intervalo QT,
e também por conta dos riscos de arritmias ventriculares, além das perigosas e pouco comentadas interações medicamentosas. E ontem mesmo saíram 2 artigos na revista Nature, eu comentei esses 2 artigos nas minhas contas aí do Facebook e do Twitter, e já aproveito para convidar todos os colegas e estudantes que quiserem discutir ciência, é só me adicionar lá no Facebook e no Twitter. Um desses estudos mostrou que a cloroquina e a hidroxicloroquina não funcionam em células respiratórias. E o outro, em um modelo animal, mostrou que a ineficácia em todas as combinações possíveis, com ou sem o antibiótico azitromicina, em todas as fases da doença, e também como profilático. Um dos medicamentos que está mencionado aí, nessas 2 grandes triagens clínicas internacionais, uma da Recovery, do Reino Unido, e da Universidade de Oxford, olha lá, já cortou lopinavir e ritonavir, não estão mais sendo considerados, e hidroxicloroquina também não é mais considerada nessas triagens clínicas. O mesmo acontece na outra grande iniciativa internacional chamada Solidarity, que é coordenada pela Organização Mundial da Saúde. Também a avaliação de alguns medicamentos já está lá, vocês podem ver, cortado ali em vermelho, lopinavir e ritonavir, não foram para frente, e o mesmo acontecendo com a hidroxicloroquina. Mas vou destacar um deles, da Recovery, que é a dexametasona, que está aí nesse slide, e eu vou pedir o próximo, por favor, que é um agente anti-inflamatório e imunossupressor. Todos devem ter ouvido falar nos últimos dias da dexametasona e do resultado muito promissor em relação à mortalidade em 28 dias entre pacientes que estavam recebendo ventilação mecânica invasiva ou oxigênio, mas não entre os que receberam suporte respiratório. São resultados bastante recentes, que eu também comentei no Facebook, no Twitter, e embora ainda não esteja claro como esse esteroide atua, né, para reduzir os danos ao tecido pulmonar, ele consegue reduzir a alta resposta inflamatória ao vírus em pacientes graves, que é a conhecida tempestade de citocinas. Vamos lembrar, as citocinas são proteínas que regulam a resposta imunológica, desculpem, e a tempestade de citocinas é exatamente uma resposta imunológica excessiva, que progride rapidamente, causando muitos danos ao organismo, com alta taxa de mortalidade. O próximo. Por outro lado, eu gostaria de comentar os chamados medicamentos biológicos, que são produzidos a partir de organismos vivos e normalmente são administrados por via endovenosa ou subcutânea, para não serem destruídos pelo nosso trato gastrointestinal, ou seja, o sistema digestivo. Entre os principais destacam-se insulina, hormônios de crescimento, anticorpos monoclonais, citocinas, heparinas. O próximo. E como ocorre o processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos biológicos? Bastante similar ao que eu mostrei anteriormente para as moléculas pequenas. Nós temos uma fase pré-clínica de descoberta e depois as fases 1, 2, 3 de desenvolvimento clínico, passando por revisão das agências reguladoras até a sua aprovação. O próximo. No caso da Covid-19, também da nossa pesquisa, podemos destacar alguns medicamentos e candidatos biológicos, principalmente aqui os anticorpos monoclonais. Por exemplo, os anticorpos monoclonais humanizados, como o tocilizumab, que é usado no tratamento da artrite reumatoide, o lenzilumab, empregado no tratamento da leucemia, além dos candidatos clínicos, por exemplo, para o tratamento da trombose, o garadacimab, e um anticorpo anti-SARS-CoV do tipo IgG1, que tem um código aí, vocês podem observar, LYCOV555, que
também aparece com bastante destaque de desenvolvimento específico, então, para a Covid. Também tem sido bastante mencionado o plasma covalente, que aparece atualmente em mais de 120 triagens clínicas. Podemos comentar aqui rapidamente, por exemplo, quando uma pessoa contrai um vírus, como a Covid-19, o sistema imunológico cria anticorpos para combater o vírus. Esses anticorpos são encontrados exatamente no plasma, que é a parte líquida do sangue. O plasma com esses anticorpos de combate à infecção é chamado de plasma convalescente, ok? Próximo. E, por fim, existem, né, as vacinas, as mais comentadas aí no momento, que são o quê? Produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. Ou seja, sua função é estimular uma resposta imunológica do organismo que passa a produzir anticorpos sem ter contraído a doença. As vacinas, elas possibilitam, na verdade, o desenvolvimento da chamada memória imunológica. Nada mais é do que a produção antecipada desses anticorpos especializados que reconhecem o invasor, caso, né, a pessoa esteja infectada por ele. Dessa forma, a resposta à infecção ela é rápida e eficaz. Ok? São 4 as principais estratégias para o desenvolvimento de vacinas. Vou mencioná-las aqui rapidamente. As vacinas genéticas, que usam parte do código genético do vírus, as vacinas de vetores virais, que usam o vírus para entregar genes do coronavírus nas células, as vacinas à base de proteínas, são vacinas de partículas semelhantes a vírus e também as vacinas recombinantes, e as vacinas contra o vírus inteiro, né, que modifica o coronavírus para provocar exatamente essa resposta imune. A próxima. E quais são as etapas, então, para o desenvolvimento de vacinas? Existe a etapa exploratória, onde você estuda a estratégia e como aplicá-la, então, para a produção de uma nova vacina. A etapa pré-clínica, depois a de desenvolvimento clínico, etapas de revisão e aprovação, produção e o controle de qualidade. Também seguem etapas bastante próximas. O próximo slide, por favor. De maneira resumida, nós temos aí, então, nas etapas pré-clínicas, identificação do candidato, teste em modelos experimentais em animais, onde você quer ver o quê? É seguro, então, utilizar aquela vacina, ela vai ter eficácia no modelo in vivo, otimização da escala, você tem que produzir agora essa vacina para os testes de fase clínica. Fase 1, dosagem, segurança e avaliação da resposta imune. De fase 2, eficácia e segurança agora em diferentes grupos, uma vez que isso seja realizado com sucesso, iniciam-se as fases clínicas 3, que estão aí na boca de todos nós, testes em larga escala, que devem ser conclusivos sobre a eficácia e segurança dessa vacina, para depois passar pelo processo de revisão da agência reguladora para uma aprovação final e uso em humanos. É a grande expectativa, né, que todos nós temos no mundo inteiro por uma nova vacina para a Covid. Vamos olhar qual é o panorama atual no próximo, por favor. Hoje nós temos mais de 140 vacinas em fases pré-clínicas, como vocês podem observar, 19 em fase 1, 13 em fase 2 e 4 delas já em fase 3, são as 4 que eu mostro aí logo abaixo. A vacina da Sinovac, a da Sinopharm, a da AstraZeneca Oxford, né, que vem sendo também bastante comentada, e também da Murdoch Children's. São as 4 vacinas hoje em fase clínica 3, 2 delas bastante conhecidas de todos nós, porque estão sendo testados aqui em laboratórios nacionais. A próxima.
E aqui eu vou colocar uma provocação até para a nossa discussão, o que nos reserva o futuro. Claramente, a expectativa por uma vacina ela é muito grande, mas ainda há um grande desafio em realização, na realização da fase clínica 3 de desenvolvimento, que dará, né, a palavra final sobre a utilidade ou não dessa vacina em humanos em relação à sua eficácia e segurança. Em relação aos medicamentos, por exemplo, moléculas pequenas, fármacos reposicionados, a probabilidade de uma grande eficácia no tratamento da Covid é relativamente baixa. Essa é a verdade. E provavelmente não haverá grandes mudanças com esses medicamentos em estudo, mesmo que eles possam ser bastante úteis individualmente, como alguns casos que eu comentei anteriormente, ou em conjunto, utilizando vários deles, então, contra os sintomas ou algum novo antiviral para combater o próprio SARS-CoV-2. O mesmo pode ser dito em relação aos medicamentos biológicos, que ainda são uma grande incógnita, né? E tem os problemas em relação à sua produção, preço e, de fato, se vai conseguir atender uma fração significativa da população. Então, o que eu coloco aí como uma perspectiva, como uma boa aposta para o futuro, seria o desenvolvimento de tratamentos específicos com medicamentos que atuem em proteínas-alvo do SARS-CoV-2. O próximo. Vou explicar aqui brevemente qual é a ideia disso. O coronavírus, ele sequestra, né, como nós sabemos, células humanas para se replicar e disseminar, inserindo o RNA que contém todo o seu genoma, como nós podemos observar aí, que tem menos de 30 mil letras. Poxa, o que significa isso? Vamos comparar com o genoma humano, por exemplo, que tem mais de 3 bilhões. Então, essa sequência, ela recruta uma maquinaria molecular dentro da célula infectada para interpretar as letras de RNA, A, U, G, C, respectivamente, adenina, uracila, guanina e citosina, e traduzi-las em proteínas de coronavírus. São 29 proteínas que realizam uma série de tarefas, desde a cópia, por exemplo, do coronavírus, até a supressão das respostas imunes do nosso corpo. Um estudo publicado bastante recentemente na revista Science, que eu também comentei nas minhas redes sociais, revelou, por exemplo, bases estruturais para supressão de tradução e invasão imune pela proteína chamada proteína não estrutural 1, que é uma dessas NSPS aí, que são as proteínas não estruturais do SARS-CoV-2. Então, a caracterização estrutural desse mecanismo inibitório é um estudo muito interessante. Ele é bastante útil agora para o planejamento de fármacos baseado na estrutura da proteína, que poderá ter, então, uma atividade antiviral, um medicamento específico para o tratamento da Covid. O próximo. E aqui eu trago apenas como exemplo algumas dessas proteínas não estruturais. E como é importante a gente estudar não somente a estrutura delas individualmente, mas qual é o papel delas na disseminação, no desenvolvimento do vírus. Vamos comentar aí rapidamente, vamos olhar aí nessa figura, a NSP1, que eu acabei de comentar, é uma proteína, por exemplo, que diminui a produção de células próprias da célula infectada, ou seja, ela sabota, né? Ela causa uma sabotagem que força a célula a produzir mais proteínas virais. E impede a montagem de proteínas antivirais que poderiam parar esse vírus. NSP2 é uma proteína, por exemplo, que os cientistas ainda não têm certeza do que ela faz. Existem várias hipóteses, mas ainda não foram comprovadas. NSP3, uma proteína bastante importante, é grande, possui 2 trabalhos importantes. Um deles é cortar outras proteínas virais para que elas possam realizar suas tarefas, e também ela altera muitas das proteínas das células infectadas. NPS4, por exemplo,
que se combina com outras proteínas e ajuda a criar aquelas bolhas cheias de líquido nas células infectadas. Então, dentro dessas bolhas, né, um aspecto importante, partes novas, né, cópias do vírus, elas são construídas. E a famosa NPS5, que é a proteína que faz a maioria dos cortes, que liberam outras proteínas NSP para realizar seus próprios trabalhos. Certo? Por fim, temos aí a NPS6, que acaba trabalhando em conjunto com outras duas proteínas, que são a 3 e a 4, se não me engano, para fazer bolhas nessa fábrica de vírus. A próxima. E, nesse momento, eu encerro aqui essa apresentação com um agradecimento muito especial ao Instituto de Química da Unicamp. Uma honra, um prazer muito grande poder participar desse seminário hoje, né? Estar aqui com os estudantes, rever amigos como o professor Roque, né, com quem eu falei no início dessa apresentação, e a professora Carla, que me fez esse gentil convite, uma gentil apresentação, e a todos vocês que tiveram paciência aí para me ouvir e acompanhar esse webinário, meu muito obrigado. E, para finalizar, só um pouquinho, Carla, eu deixo aí as minhas redes sociais, para que as pessoas possam, então, interessadas aí em ciência e tecnologia, me adicionar. Estou olhando aqui, já recebi vários convites aqui nas redes, então vai ser um prazer aí a gente continuar depois interagindo e trocando ideia aí sobre ciência e as principais novidades de tratamentos para a Covid. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome de todos os ouvintes, pessoas que estão aqui na sala. Foi uma apresentação excelente, parabéns, acho que muito didático, conseguiu mostrar como funciona todo esse processo. E eu gostaria, eu fiquei com uma curiosidade, Adriano, quando você colocou lá no início, sobre quando é feita essa etapa de reposicionamento de fármacos, você apresentou várias classes. Uma das classes que me chamou a atenção, né, que está sendo estudada para aplicação, né, na COVID, são os antidepressivos. E aí eu fiquei me perguntando, porque o mecanismo de ação de um antidepressivo em relação a um vírus, o que motiva esse tipo de estudo? Essa é uma ótima questão, porque, de fato, são várias classes terapêuticas que têm sido consideradas. Algumas, de fato, nos chamam a atenção. Poxa, por que um medicamento dessa classe específica está sendo hoje testado contra a Covid? Primeiramente, vamos lembrar o que é, qual é o princípio do reposicionamento de fármacos. Ele era muito pouco conhecido do público em geral, questão de alguns poucos meses atrás. Ninguém, né, ouviu falar antes disso de reposicionamento de fármacos. Mas nós devemos deixar claro aqui, Carla, que não é uma metodologia nova. Vou dar um exemplo aqui, que é o famoso AZT, azidovudina, que foi desenvolvido originalmente para o tratamento do câncer e que foi aprovado para o HIV/AIDS em 1987. Um outro exemplo bastante conhecido é a sildenafila, que é o famoso Viagra, que foi o quê? O primeiro tratamento eficaz por via oral para disfunção erétil, isso lá em 1998. E foi um medicamento originalmente desenvolvido para o tratamento da doença arterial coronariana, isso lá na década de 80. Então, são muitos exemplos de medicamentos que atuam por mecanismos em determinadas doenças que acabam tendo
relação baseada em mecanismo ou não para outras doenças. No caso da Covid, o que acontece? São todas triagens feitas em ensaios celulares. Você tem a célula infectada com o SARS-CoV-2 e esses compostos são colocados lá para ver se viabilizam o crescimento celular ou não, lá, o desenvolvimento do vírus. Então, uma vez que eles mostrem bons resultados, isso in vitro, em laboratório, nós estamos frente a uma pandemia, então existe uma aceleração desse momento, mesmo que na pré-clínica não seja identificado o mecanismo, e esse é o caso específico que você menciona, eles passam para a fase já de registro de triagens clínicas, onde eles são utilizados muitas vezes em combinações com outros medicamentos, em hipóteses das mais variadas, para tentar, muitas vezes, diminuir os sintomas e abreviar, então, o período, então, que a pessoa está com a Covid ou se está internado, tentar tratar o paciente mais rapidamente. Então, não é em todos os casos que você tem ainda um mecanismo baseado associado para uma explicação, e, de fato, essa é uma classe que não tem avançado. Nós não temos boas, né? Quer dizer, não temos ainda novidades clínicas que suportem, por exemplo, alguns dos mecanismos que foram anunciados aí um tempo atrás. Ok. O Leonardo, ele está fazendo uma pergunta para você, o seguinte, ele trabalha com, ele pode, eu não sei o que ele quer dizer, CADD, talvez você saiba o que é isso, e gostaria de saber sua visão sobre o impacto desses métodos na descoberta de fármacos, sobretudo em relação ao SARS-CoV-2. Qual o método que eu não consegui entender? Trabalho com CADD, CAD. Ah, certo. Eu li CADD, mas ele fala CAD. Ah, não, tá tranquilo. Eu acho que ele está se referindo, então, à aplicação de estratégias, de métodos computacionais para desenvolvimento de novos medicamentos. Essa é uma pergunta bastante pertinente. Hoje, associado a qualquer processo de planejamento de fármacos, você sempre vai fazer utilização de boas ferramentas computacionais, aquelas chamadas in sílico, para fazer análise de molécula pequena, para fazer análise de macromolécula, por exemplo, como proteína, já tem estrutura, agora apareceu estrutura da NSP1, um artigo excelente fazendo uma caracterização estrutural, relacionando isso ao mecanismo de ação e como você vai poder desenhar uma molécula que possa ser específica, então, para modular essa proteína e apresentar uma nova alternativa para tratar o vírus. Os métodos computacionais estão em alta, já faz vários anos, e para o futuro eu olho eles como sempre presentes e cada vez mais, né, as ferramentas computacionais, elas têm avançado muito em diferentes frentes, como triagens computacionais, análises de proteínas, de moléculas pequenas, e os modelos capazes de predizer, de estimar propriedades, sejam elas farmacodinâmicas ou farmacocinéticas, que ajudam os pesquisadores a racionalizar melhor novas etapas do processo de planejamento. A gente sabe que essa é uma pesquisa que tem o caráter multidisciplinar, no qual a interdisciplinaridade, ou seja, onde você junta os conhecimentos para tentar atacar problemas cada vez mais complexos. Essa é uma tendência que a gente observa hoje e o que vai acontecer para o futuro e para a boa formação dos nossos estudantes de graduação e pós-graduação. Eles têm que ter esse horizonte amplo para entender essa diversidade e a necessidade de ampliar conhecimentos e aplicar as ferramentas modernas que estão aí à nossa disposição nos tempos de hoje. Ok, obrigada. O Eduardo está te perguntando o seguinte, eu notei que a escala de tempo para o desenvolvimento de novas vacinas foi descrita em anos. Por que as coisas estão indo tão rápido agora? Passos estão sendo simplificados ou, em épocas normais, uma vacina poderia ser desenvolvida de forma rápida assim? Ótima observação, porque, de fato,
muda, né? Eu mostrei no primeiro exemplo um processo que seria de descoberta e desenvolvimento de um medicamento a partir do zero. Nós vamos ter várias etapas de descoberta, várias etapas de desenvolvimento até a aprovação final. Isso leva, em média, 10, 12, 15 anos, varia um pouco, né, entre os diversos medicamentos, mas é um tempo enorme. Você imagina hoje, cara, a gente pensar, poxa, vamos desenvolver um novo medicamento para SARS-CoV-2 que vai ficar pronto daqui a 12 anos, certo? Então, não é viável, por isso eu coloquei lá o reposicionamento como aquela alternativa para você, então, eliminar várias dessas etapas, principalmente de descoberta, e também nas triagens clínicas, você só precisa provar agora que ele é eficaz. Porque segurança, né, etapa de produção, de escalonamento e de formulação já foram, né, se é de fato um medicamento que já está no mercado, já foram feitas, ou em grande parte estão bem estabelecidas. Então, você pode ganhar um tempo, mas e começar a utilizar. Para novos medicamentos, isso vai demorar um pouquinho. Em relação às vacinas, que é o grande boom, né, do momento, o que acontece? Existe uma propaganda muito grande em relação aos resultados reais que já são conhecidos pela comunidade científica, de fases 1 e 2, que mostraram o quê? Segurança e eficácia, ainda de forma inicial. A fase que decide se a vacina vai para frente, vai chegar realmente para uso em humanos, é a fase clínica 3, que está começando agora, neste exato momento. Todos nós vimos na televisão a primeira pessoa recebendo a primeira dose da vacina, dando entrevista. Tudo isso é bom, promove a ciência, mostra a importância do desenvolvimento, mas naturalmente acaba enganando um pouco as pessoas que já querem saber que mês que vão comprar. Já tem gente planejando festa para outubro, porque a vacina vai sair em setembro. E esquece, planeja a festa para 2021, não vai ter esse ano. A vacina não vai estar disponível. Por mais que os meios de comunicação tentem, né, estão fazendo um bom trabalho, trazendo boas informações, a gente tem que saber disso, mas, ao mesmo tempo, cria uma expectativa completamente fora da realidade. E vamos pensar em relação a uma nova vacina, produção e o acesso às pessoas. Acabou de ser publicado ontem, também está lá no meu Facebook, tem que ler lá. Os Estados Unidos comprou todas as vacinas da Pfizer e da BioNTech lá. Toda a produção de 2020, sendo que a vacina não está pronta ainda. Está começando agora a fase clínica 3, nem começou ainda. Mas o presidente dos Estados Unidos fez um péssimo trabalho durante a pandemia, usa dinheiro, isso eles têm bastante, para comprar todo o estoque que vai ser feito em 2020, e parece que no contrato, mais da metade da produção de 2021, para algo que você nem sabe se vai funcionar. E, naturalmente, por exemplo, se a AstraZeneca, outras acabarem aí aparecendo, eu não duvido que eles façam exatamente a mesma coisa. Comprem, né, pagando muito mais, fazendo um acordo global, e como que fica as outras pessoas no mundo todo? Não é só questão de equidade, mas também é questão como é que nós vamos nos livrar da epidemia se as pessoas no mundo todo não estiverem imunizadas. Isso não vai acabar nunca. Então, são várias questões que acabam aí vindo à discussão. É bom que a gente fale sobre isso, mas a expectativa na vacina está muito grande no momento. Todos nós queremos sucesso, é claro que queremos, mas a ciência precisa avançar no seu time, muito embora ele esteja bastante acelerado, eu concordo, mas eu acho que a própria ansiedade, expectativa das pessoas, ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Ninguém mais aguenta essa questão de quarentena, de isolamento, ver, né, um número grande de infectados, de mortes, governos absolutamente incompetentes para fazer o básico que deveriam estar fazendo. Que é o controle, que é o isolamento, que é o uso de máscara, certo? Então, isso acaba criando todo esse sistema aí de informações e expectativas nas pessoas. Ok. O Roque gostaria de fazer uma pergunta para você. Roque, por favor. Ok. Oi, Adriano. Obrigado pela apresentação. Foi um grande prazer ouvir você. Foi um grande prazer ouvir todos esses dados bem atualizados. Né? Uma abordagem muito boa. Tá? Legal mesmo, tá? De parabéns. Eu tinha
uma questão com relação às vacinas também. Eu noto que a da Sinovac e a da AstraZeneca são procedimentos vacinais um pouco mais clássicos. Uma usa utilizar o vírus atenuado, tá? E a outra usa fragmentos do vírus, principalmente as proteínas externas, aquelas que são, vamos dizer, mais facilmente reconhecidas pelos anticorpos. Mas é engraçado, eu confesso para você que eu me surpreendi um pouco com as vacinas que usam material genético. Acho que é da Moderna, né? Americana, que ela está desenvolvendo esse tipo de vacina. E eu fiquei me questionando qual é o grau, vamos dizer assim, de eficiência ou mesmo em relação à resposta imunológica. Você vê alguma diferença? Será que no caso da que carrega o material genético, você tem mais células T sendo ativadas e nas outras duas mais anticorpos? Como é que você compara? Você que está acompanhando, e eu acompanho o seu Facebook, eu leio lá, eu vou me pegando por lá, eu vou me instruindo pelo teu Facebook. Mas como é que você compara essas vacinas? São diferentes vacinas com diferentes metodologias e é um mundo. Como você falou, tem centenas de vacinas sendo desenvolvidas. Isso, por um lado, é bom, por outro lado, leva a um certo questionamento. Será que vão ser todas eficazes? Qual vai ser o grau, vamos dizer, o percentual de imunização que vai advir dessas diferentes vacinas? Como é que você está comparando isso hoje, você que está bem antenado com esse desenvolvimento? Excelente, Roque. Essa é a questão que, na verdade, a gente está, no momento, aguardando por mais novidades, né? Existem aquelas 4 estratégias, você falou da mais clássica delas, né, que está sendo hoje aqui desenvolvida, né, fase 3, coordenada pelo Butantan, no Brasil. E temos também a vacina de Oxford, por exemplo, que ela usa como vetor o adenovírus, como um cavalo de Troia, né, que se esconde, né, que esconde essa proteína do coronavírus. Então, quando ela é injetada no ser humano, o sistema imunológico promove uma resposta imune a essa proteína que estava escondida dentro de outro vetor, levando à produção de anticorpos e de outras células de defesa, por exemplo, para proteger o indivíduo da Covid-19. Existem algumas vacinas que, né, as vacinas de RNA e algumas de DNA, por exemplo, que não têm ainda nenhuma vacina em uso em humanos, né? Elas estão sendo bastante estudadas e desenvolvidas devido a essa questão da pandemia e esse esforço global para que alguma nova vacina chegue no mercado. Então, elas estão, no momento, passando, né, algumas delas por fases 1 e 2, já é um número aí maior do que 30, é impressionante como tem aumentado o número de vacinas em fases clínicas, e eu estava lendo um review que saiu aí nos últimos dias, comentando sobre várias delas, e exatamente esses desafios que você coloca, Roque, como que vai progredir o avanço dessas vacinas e como vai ser a imunização, né, a produção de anticorpos em diferentes estratégias em diferentes pacientes. Há uma variabilidade aí que pode ser significativa, que só vai ser determinada agora em fase clínica 3. Não vai ser 100% de imunização. Tem respostas aí que mostram isso, por exemplo, na vacina de Oxford, quando você faz uma segunda aplicação, uma segunda dose dessa vacina, mas como isso vai evoluir no número grande de pacientes? Será que vão surgir efeitos colaterais que não foram observados ainda? Como eu falei, aquela propaganda, poxa, é segura, né? Parece. E outras pessoas confundem muito segurança com eficácia. Puxa, é segura, nossa, resolveu o problema, então eu quero tomar essa vacina. Ela corre lá na frente do Butantan para ficar na fila, porque quer tomar vacina, mas
não é dessa maneira que ocorre. A própria eficácia ela vai ser agora determinada nessas fases. E aí sim nós teremos boas respostas. Essa é uma das coisas que os pesquisadores estão ansiosos, né, por conhecer como essas diferentes estratégias vão ser úteis, né, em triagens clínicas 3, para comprovar, então, a utilidade final dessas vacinas, né? O Brasil hoje é um centro importante de análises dessas vacinas em triagens clínicas 3, exatamente por quê? Porque a epidemia está em alta, né? Tem bastante infectado, não diminui nunca, né? E o nosso governo continua vendendo promessas, troféu, né, de cloroquina, esses tipos de absurdos que só confundem a população e não ajudam em nada no controle da doença. Então, vamos aguardar, e em breve nós vamos ter aí mais novidades sobre os resultados dessas triagens clínicas. Mas, de novo, tem que ter calma, tem que analisar com cuidado, e não adianta a pressa e dizer, poxa, já vi notícia, em agosto vai começar a produção, em setembro vai aparecer, e aí está lá o cidadão planejando festinha já para outubro. Não vai rolar. Eu já ouvi. A expectativa está muito alta, mas até antes de 2021 nós não vamos ter essa vacina. Não, pelo menos não a população em geral, né? Certamente. A produção inicial vai para um determinado grupo da área médica, de pacientes em condições especiais. Isso deve ocorrer em cerca de 1 ano, se o sucesso realmente for grande, mas para a população em geral, isso talvez demore um pouquinho mais. Nós vamos ter que aguardar, né? Vamos ver o que acontece, e se os Estados Unidos não vão comprar todas as vacinas, né, do mundo todo, e o resto que se vire, né? E aí a situação fica mais complicada ainda. Vamos ver se a Angela Merkel não deixa de comprar todas elas. Tem isso também, né? No mundo ninguém é bobo, né? Só quem fica com o troféu de cloroquina aí aparecendo na TV. Pois né? Ficamos nós com grande estoque de cloroquina que eles despejaram todo ele aqui no Brasil. Ninguém quer mais, né? O Trump já mandou aqui para o amigão dele, né? Várias doses à vontade, então aí tem kits, tem uma série de coisas absurdas que não tem a mínima validação científica, né? Pois é. Obrigado, Adriano. Um grande abraço, hein? Falou, Roque, um prazer, obrigado. Adriano, o Celso deu, primeiramente, parabéns pela apresentação, e ele tem a seguinte questão: o Brasil se destaca por ótimas pesquisas em química medicinal de doenças negligenciadas. De que forma isso ajudaria o Brasil a desenvolver novos antivirais que inibem proteases? Muito bom. Obrigado, Celso. Um prazer aí responder a tua pergunta. Na área de química medicinal para doenças negligenciadas, vários avanços são notados nos últimos anos, né? Várias iniciativas, inclusive com colegas aí da própria Unicamp, o professor Roque, que acabou de falar, é um parceiro do nosso CIBIFAR, né, que é um CEPI de FAPESP, o professor Luiz Carlos Dias, professor Fernando Coelho, são grandes parceiros aí no desenvolvimento, né, de novos candidatos aí para várias doenças, porque precisa dessa interface que é muito importante entre a síntese orgânica, o planejamento, a química medicinal e a química biológica, como é que a gente pode avaliar essa substância. Nos casos aí de antivirais que inibem protease, é um assunto que está em alta, né? Nós temos aí a principal protease já identificada do SARS-CoV-2, que é a NSPS5, que, na verdade, no nosso próprio laboratório aqui em São Carlos, num projeto que é coordenado por um colega chamado Glaucio Oliva, ele já tem, então, ele conseguiu expressar, purificar essa proteína e está fazendo o processo que a gente chama de triagem para identificar compostos que possam, então, inibir essas proteínas. Como que o conhecimento prévio ajuda? Você sabe como uma protease trabalha, você vai analisar o sítio ativo dela, comparar com outras, ver as moléculas pequenas, e eu tenho certeza que várias moléculas aí dos pesquisadores que eu mencionei aí do Instituto de Química da Unicamp hoje estão aqui em São Carlos e lá em São Paulo também, nos grupos fazendo os ensaios diretamente contra o vírus e também em alvos específicos, que é
a grande promessa para o futuro, porque nós temos que lembrar uma coisa: talvez um novo inibidor de protease específica para o SARS-CoV-2 ou para alguma proteína não surja tão rapidamente, não seja tão útil para combater até a pandemia agora, mas nós temos que nos preparar para o futuro, né? Como? Por quanto tempo nós vamos conviver com essa pandemia no mundo? Vacina não é garantia de se livrar completamente dessa doença. Só ver caso de sarampo, tem vacina. Até hoje tem muitos casos. Negacionistas, movimentos antivacinas, ignorância da população, do povo, dos governantes, tudo isso acaba, então, nos colocando em risco. E eu acredito que o desenvolvimento de medicamentos específicos que não foram conseguidos no SARS-CoV, no MERS, no próprio Ebola, agora sejam possíveis devido a esse grande esforço mundial no caso do SARS-CoV-2. E isso vai representar para o futuro proteção adicional contra essa e contra outras, talvez, pandemias ou crises virais que nós vamos enfrentar ao longo deste século. Infelizmente, a tendência é grande, né? Que nós tenhamos outros casos no futuro, e é bom que essa tenha sido uma lição. Nós temos que estar melhor preparados, mas olha, muito melhor preparados em todos os sentidos. Então, como lição, isso tem que nos servir. Ok, Adriano. Eu vou te fazer agora uma pergunta um pouquinho mais geral, para ouvir um pouco o teu ponto de vista, baseado nessa sua vivência, uma sua vivência aí, do jeito que você tem colocado, né, nas redes sociais. A gente tem visto agora que, como você mesmo colocou no seu seminário, né, a esperança da descoberta de um medicamento ou uma vacina contra a Covid, né, tem aberto a ciência um espaço de visibilidade, eu acredito que nunca antes visto na mídia e até em rodas de conversas, tanto virtuais, né, principalmente virtuais, né, pelo momento que a gente vive. E aí eu te faço uma pergunta: você acredita que após a pandemia a ciência no Brasil ela vai ser mais valorizada? Essa é a nossa esperança, né? É a esperança de todos nós, mas no atual momento, no atual governo, eu não acredito. É só nós olharmos em volta, né? O que acontece com a educação nesse país, o que acontece com a ciência, com a tecnologia, com influência direta no futuro do país, dos nossos jovens. A situação é muito complexa. E veja, em meio a uma pandemia, 2 meses e tanto, sem um ministro da Saúde. Mudança de 2 ministros, porque não quiseram concordar com o nosso governante, enganar a população que cloroquina resolve. Não resolve. Ontem, os estudos da Nature atacam as 2 possibilidades que os negacionistas insistiam em relação ao mecanismo de ação desse medicamento. Não funciona, não infecta a célula pulmonar, não tem utilidade nenhuma das fases da doença. Então, isso são coisas, né, por mais que sejam bons os exemplos da boa ciência que tem sido feita no Brasil, e olha, é muito significativa. As nossas universidades, centros de pesquisa, têm atuado em todas as áreas, desenvolvimento de kits, os ventiladores que foram anunciados agora brevemente, todas as triagens, novos candidatos a medicamentos, mesmo que não sejam bons, mas estão sendo estudados, estão sendo avaliados. Olha o desenvolvimento das vacinas, né? 2 das maiores iniciativas do mundo de fase clínica 3 estão também sendo feitas no Brasil. Isso vai o quê? Gerar transferência de tecnologia, aumento de know-how e também nos deixa up-to-date, né? Atualizados em relação a como produzir. Os nossos centros não são bobos, né? Eles vão ajudar nas triagens, mas
certamente vão também contribuir para a produção em massa dessas vacinas, se forem seguras e eficazes, vamos deixar isso sempre claro, para que a nossa população tenha acesso. E o acesso, a gente está falando de milhões e milhões de doses. Então, isso é muito importante e mostra, de fato, o valor da ciência para a nossa sociedade, para a saúde, para a vida humana. Infelizmente, não é o que a gente observa vindo do nosso presidente, dos nossos governantes, que agora estão na moda de todos terem Covid e todos estarem se sentindo plenamente bem porque tomaram lá o tal do kit. É lamentável. Obrigada mais uma vez, Adriano. Deixa eu ver, acho que não, o Roque falou que você está aí, deixa um abraço para você. E se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, então a gente encerra o nosso seminário de hoje. E mais uma vez eu agradeço, Adriano, o arranjo do seu tempo para você estar disponível aqui hoje para fazer essa excelente apresentação. Foi muito didática, foi muito clara, muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carla, obrigado a todos aí, foi um prazer enorme estar aí com vocês hoje, e até a próxima, né? Sim, a gente estaremos juntos de novo. Muitos elogios para você aqui, viu? O pessoal gostou bastante da sua apresentação, realmente a sala estava cheia. Se a gente pensar no nosso auditório lá no Instituto, né, a gente teria uma sala repleta cheia, né, de pessoas. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme. E a todos aí que me deram parabéns e estão aí agradecendo, gostaram aí do nosso bate-papo hoje. Quero, de forma geral, agradecer a todos aí. E como eu falei, né, nas redes sociais eu estou sempre colocando informações, atualizando, e a gente pode continuar aí dessa maneira, nos comunicando, né, virtualmente, ao mundo que nós temos hoje. Vamos tentar da melhor maneira possível viver bem e, o mais importante, se cuidem. Isolamento, distanciamento, máscara, e vamos torcer que a ciência, o mais breve possível, possa nos tirar aí, né, a todos nós dessa situação difícil, né, para os jovens aí, para os mais sêniores, para todo mundo. A situação não é fácil, né? Então tá bom, tchau. Tchau, muito obrigada, viu, Adriano? Fique bem.